Vem com o Pão. Olá, voltamos! E como nós falamos no bloco anterior, deixamos aqui uma questão no ar para a gente poder debater agora. Afinal, quando a gente pede que o Senhor abençoe as nossas vidas, a gente pede pela misericórdia dele ou a gente ordena que ele faça? Como é que funciona a nossa oração? Quem afinal é o Senhor e quem é o servo? Quem é o Criador e quem é a criatura? Para isso, nós já chamamos o intervalo, porque já trouxe aqui a irmã Neuza uma literatura para mostrar para você mais sobre esse assunto, né, irmã Neuza? Amém. Aqui nós temos o livro Senhor, Servo e Conservo, né? A palavra de Deus, ela fala assim, que lá em Mateus 18, né, ela conta essa parábola que Jesus propôs, né, aos discípulos, aos ouvintes, como nós também estamos propondo aos irmãos hoje, de que Senhor só há um, que é Deus, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje foi ressurreto, está à direita de Deus Pai e é intercessor, né, na nossa vida. E servos somos nós, né? E a palavra do Senhor, ela fala assim que quando o Senhor voltar, vai ser bem-aventurado o servo que estiver fazendo assim, que estiver dando alimento para o seu conservo, né? Então nós precisamos alimentar essas pessoas. Elas não podem chegar em nós e saírem de mãos vazias. Elas têm que sair pelo menos com uma palavra. Elas têm que sair com o ensinamento que eu esteja vivendo. Porque até as almas que estão perdidas, as pessoas que estão em outras denominações, que são nossos irmãos em Cristo também, né? Eles sentem. Algo assim que eu aprendi aqui nesse lugar. Eles sentem quando a gente está falando com verdade e quando não. Né? Eles percebem quando eu estou agindo pela unção interior, porque aquilo modifica eles, aquilo inquieta eles, mas também o Senhor diz assim, ó, que ele expõe um erro, mas ele não impõe a mudança, né? Então, como agiram conosco, né? Eu já 16 anos nessa casa, nunca me impuseram nada, mas me expuseram muito a verdade, e essa verdade me inquietou, então até o ponto de que eu me tornasse um servo. Porque parece assim que quando a gente entra, a gente é a igreja, né? Então existe uma hierarquia assim, então a gente tem que ir descendo. A gente acha assim que a gente vai subindo, né, de nível, que a gente vai se tornando um pastor, um apóstolo, um pregador, um cantor, né, um levita maravilhoso. Não, nós temos que subir a qualidade de servo. Isso é um exercício de qualidade na vida do Senhor Jesus Cristo, né? Na nossa vida. Então, inclusive tem um versículo, né, irmã, que diz assim, aquele que quer ser o mais importante, seja o mais servo. Mais ou menos assim o versículo, né? Dependendo da versão bíblica, assim vai. Sim, é verdade. Marcos 9:35 diz isso, né? Então, irmãos, nós precisamos, assim, ó, permitir que o Senhor nos faça um servo. Lá em João 13, ele ensinou, né, através do lavar os pés dos discípulos, ele disse, né, ele mostrou, ele falou no Sermão da Montanha, depois ele mostrou em João 13 ali o que é ser um servo, né? O que é considerar o outro superior a si mesmo, que é algo que a gente sabe como tem que agir, mas na prática a gente sabe, no interior a gente sabe que não é assim. E é a essa condição que Jesus quer nos levar, a qualidade de servo, porque um servo, ele prova que tem um Senhor, e ele alimenta os seus conservos, que são aqueles que o rodeiam dentro de casa, que são aqueles que o rodeiam na igreja, que são aqueles que o rodeiam na rua, na vizinhança. Nós agora estamos assim num processo assim de pedir a Deus pelos nossos vizinhos. Nós temos vários vizinhos que não conhecem Jesus ainda. E eu quero abordá-los, porque até eu me lembrei assim de um testemunho que o irmão Sérgio deu, né, há um tempo atrás, que ele disse assim, que ele abordou uma pessoa e disse para ela apenas uma coisa: você é salvo? Diz que só fez essa pergunta para ela. E eu me lembrei daquela pergunta que ele fez. Ele disse que durante umas 3 vezes ele fez, porque eles não se viam assim muito seguidamente, mas quando ele via essa pessoa, ele perguntava, você é salvo? E aquilo inquietava aquela pessoa, até o ponto inquietou que aquela pessoa chegou nele, para aí, o que você quer dizer com isso? Então a gente precisa, porque Jesus também agia com perguntas, né? Jesus inquietava as pessoas com perguntas. Será que você está bem? Você se sente bem? Você é feliz? Você sabe quem você é? Então, são perguntas que nós precisamos saber.
Você está sendo um servo? Esse livro te propõe isso. Será que você realmente está dando alimento para o teu conservo? Será que você está achando que ele é superior a você mesmo? Então, são perguntas que o Espírito nos faz, para que a gente venha a elevar a nossa qualidade interior, né? A nossa vida em Cristo, né? E é isso que esse livro propõe, na parábola de Mateus 18 ali, né? E ele é um espelho, aqui a irmã falando exatamente desse espelho natural daquilo que é no espiritual, né? E esse livro relata muito isso também. Eu quero aproveitar aqui, complementar isso que a irmã está trazendo, porque a gente pensa assim, o livro Senhor Servo Conserve tem aqui 3 faces perfiladas na capa, né? E ela tem uma capa que ela uma das faces é dourada, outra face é prateada, outra mais acinzentada, mais branca um pouquinho, né? Isso que a irmã falou aqui, de nós sermos aqueles que vão apacentar, levar o alimento para os que estão à nossa volta, também é, na parte espiritual, do teu espírito alimentar a tua alma e a alma, assim, coordenar, a partir daí, conforme a orientação do espírito, o teu corpo. Porque hoje nós temos uma inversão, né? Que a gente está muito voltado pelos desejos e prazeres da carne, ou seja, do nosso corpo, conforme o que eu sinto, conforme o que eu desejo, conforme eu vou saciar os meus prazeres, eu dirijo a minha vontade, as minhas emoções e a minha razão, que são aí as faculdades da alma, né? E o espírito, que espírito? Onde é que está o espírito nessa jogada? Não está, né? O espírito não está nessa jogada, não está nessa orientação. Mas o Senhor nos criou para sermos orientados por Ele, que alimenta a partir da vontade dEle a nossa razão, as nossas emoções, as nossas vontades, e o corpo que está aqui, que é o servo, né? Que seria, quem é o Senhor? O Espírito. Quem é o conservo? A alma. Quem é o servo? O corpo, porque vai fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer e colocar as mãos na obra. E é o espelho natural, aquilo que a irmã Neuza trouxe, que é nós sendo apacentadores, levando a palavra do Senhor. Que eu quero chamar a atenção aqui também, irmã, para uma parte familiar, que nós temos aquele seminário maravilhoso. Olha, um seminário muito bom, que é o Inculcarás a Teus Filhos. Porque bem nisso que tu estava falando, eu estava lembrando, não porque nós temos que levar para nossos vizinhos, tem que levar, mas tem muitas pessoas que de uma hora para outra conhecem a igreja, põem um paletó, uma Bíblia embaixo do braço e diz, agora sou do Senhor e sou evangelista. Faz tudo certinho do portão para fora. Dentro de casa, quando chega, aquela folia, aquela bronca, porque daí ele diz assim, porque agora sou servo do Senhor, eu tenho que evangelizar, e daí em casa aquela briga assaiada, os filhos não conhecem nada do Senhor, trata a esposa nada a ver como Cristo trata a igreja, né? E aí nós temos esse material, não sei se a irmã tem aqui para nos ajudar a compartilhar um pouco mais sobre esse material, Inculcarás, não está aqui no momento, mas está aí a dica já para o pessoal que está assistindo. Povo de Indaiatuba que assiste essa programação, vem aqui, peça lá para a Neuza, para o Marcos, né, para vocês acessarem esse material. Eu sei que não está aqui, né, no momento, mas está ali no material de empréstimo, para o pessoal também poder ver mais desse material, conhecer. Mas como eles vêm aqui diretamente na fonte e querem ouvir da Neuza e do Marcos, vão ouvir mais um pouquinho da Neuza sobre o Inculcarás a Teus Filhos. Amém. Lá em casa, sim, nós temos um exemplo desse seminário que, desde o início, quando eu ouvi as ministrações, né, ela me impactou muito. Porque não tem como nós mostrarmos, né, que a gente não é corrigido e disciplinado pelo Senhor aos nossos filhos, né? Então, o Nicolas e a Rafaela, que tem 7 anos hoje, eles são participantes, né? Eles são, assim, ativos no grupo familiar. Eles têm o momento deles compartilharem, eles têm os momentos, assim, e muitas vezes eles chegam para nós, assim, ali no cultinho doméstico, eles dizem, né? Nossa, mãe, hoje eu cometi um pecado, hoje eu julguei, né? Hoje o Nicolas ontem, ele me dizia assim, mãe, eu tive que liberar perdão para um coleguinha. E no outro dia anterior, tive que pedir perdão para um coleguinha, né? Porque ele me magoou, me feriu. O Nicolas, ele tem um lado melancólico, assim, ele é bem sentimental, né? Então, eu tenho que me desdobrar para lidar com os 3 de uma forma diferente, né? A Júlia, graças a Deus, ela foi criada já na palavra. A Júlia, ela nos auxilia muito nessa questão, né? E os pequenos não, os pequenos eles vêm a demonstrar mesmo aquilo que está no meu interior,
eles expressam aquilo que eu tenho, né, dentro da minha alma. Então, quando eu estou irada, eles refletem isso. Quando eu estou assim, entristecida, também eles refletem isso. E quando eu estou buscando muito ao Senhor, eles também respondem dessa forma. Então, nós pais temos que prestar muita atenção nos nossos filhos. Aqui no estado de São Paulo, acredito que em todo o país, vão haver mudanças assim, né, na parte escolar. Nós precisamos participar um pouquinho mais da vida deles, assim, para poder prestar atenção nessas coisas, irmãos, auxiliar os nossos filhos, porque eles enxergam a vida de uma forma diferente da nossa. Muitas vezes eles são inocentes, eles não têm, os meus gêmeos mesmo, eu não consigo trancafiar eles comigo, mas eu estou em todos os lugares com eles. Aonde eu puder estar, assim, eu estou junto com eles, eu não deixo eles sozinhos. E o pai, da mesma forma, a gente é muito participativo com eles, assim, eles participam muito da nossa vida, né? Então, nós temos que prestar atenção naquilo que nossos filhos estão fazendo, naquilo que eles estão investindo a atenção deles, no palavreado deles que eles usam, né? Se eles estão usando gírias, se eles estão usando alguma coisa, nós temos que saber de onde você tirou isso e mostrar a verdade sempre, não impondo, né? Até porque nós podemos usar de autoridade, porque a palavra nos dá, né, esse direito, mas nós precisamos lidar com eles com amor, com mais amor. Porque senão vai acontecer um caso que há muito tempo lá em Cachoeira eu vi, né, de um filho que se levantava e expunha sua mãe, né, em público, né? Ele se levantava contra ela e falava: não é verdade o que você está dizendo, você não vive. Então, na verdade, assim, nós não podemos mais nos deixar passar por isso. Nós precisamos ministrar nossos filhos, sim, e gastar nosso tempo com eles, sim. Nós precisamos fazer eles enxergar a verdade de Deus de uma forma assim que eles entendam, né? Nós precisamos descer ao nível deles, nos tornar como crianças também, né? E alimentá-los, na verdade. Até porque, né, irmã, assim, quando a gente pensa em evangelizar, em buscar ir lá conquistar, né, para poder alimentar as ovelhas que estão aí espalhadas por esse mundo, as primeiras ovelhas que o Senhor nos deu são a nossa família, né? É a esposa, é os filhos, os irmãos, os pais, quem sabe, aqueles que estão próximos da gente, do qual o Senhor deu para que a gente cuidasse e apacentasse. Senão, não teria razão do Senhor nos dar aquele versículo que diz: tu e a tua casa serão salvos, porque o Senhor vai nos buscar lá para que a gente possa acrescentar na nossa casa, né? Então, por isso que a gente tem que buscar. Dá uma dica aqui, irmã, tu falou de culto doméstico, né? Como é que poderia ser um dia a dia, como é que poderia ser para as pessoas terem esses momentos de levar a palavra para aqueles que são de casa? Como é que eu organizo a minha rotina do dia para poder explanar para eles a palavra de Deus? Nós lá em casa a gente faz ao meio-dia, porque são momentos assim que eu já deixo o alimento pronto. Muitas vezes a gente está em jejum, eu e o Marcos, então as crianças, a gente escolheu o horário do meio-dia para eles poderem estar ali cultuando a Deus junto conosco. E um culto de 15 minutos, irmão, não é um culto muito longo, para eles não ficarem cansados também, né? Para eles poderem participar e dar o melhor deles. Então tu faz ali no horário que eles chegam, almoçaram ou um pouquinho antes do almoço? Antes do almoço, primeiro o espiritual, depois o natural. Olha só que bem. Então acharam um momento da rotina, sim, que pode com eles aí trabalhar. E faz isso todos os dias, irmã? Todos os dias. O telefone pode tocar, qualquer pessoa nos chamar, a gente vai dar um jeito de fazer a ligação espera, o telefone espera, qualquer coisa espera. Porque aquele momento ali é um momento de intimidade com o Senhor, a gente não abre mão disso. Tá aí uma dica para você poder ter um momento de rotina, de passar o alimento espiritual para aqueles da sua casa. Tem aí o ensino do culto doméstico, né? Tem pessoas que fazem 15, de 30 minutos. O importante é que você e a sua casa possam compartilhar. E você, varão aí da casa, ou mesmo a mãe, muitas vezes não tem um varão presente, mas a mãe é a autoridade da casa. Aquele que o Senhor colocou por autoridade da casa é o responsável que recebeu do Senhor a função de passar adiante os ensinamentos, as instruções e as leis de Deus para aqueles todos que estão sobre a sua tutela. Então tá aí uma dica muito boa, né? O culto doméstico, tem também o grupo familiar, que nós temos aí também um CD maravilhoso em MP3 para que você saiba a direção de como Deus fez, estruturou
Mas, por que tem que ser assim? Porque é de uma doutrina? Não, porque ali Deus estruturou um modelo, sabendo da nossa condição natural hoje, para que através do grupo familiar a gente possa também expressar, ter comunhão com o Espírito. Lá tem uma estrutura de você orar, fazer um louvor, trazer uma palavra, uma oração, tudo, como é que deve ser cada momento para que possa ter fluir ali a comunhão com o Espírito Santo. É isso, irmã? Amém. Glória a Deus. É isso aí, irmão. É o que eu deixo para os irmãos, assim, que vamos investir mais na nossa vida espiritual, né? Vamos buscar mais. Se há uma necessidade da gente retornar e voltar onde caímos e retomar de novo, vamos fazer isso, vamos nos humilhar diante do Senhor e vamos aceitar, né, que nós precisamos ser um servo, né? Nós precisamos mais do que nunca ser um servo para atrair esses conservos, né, para o reino do Senhor Jesus. Amém, que bênção, diretamente de Indaiatuba, da livraria Vento Sul, aqui dirigida pela irmã Neuza e pelo irmão Marcos, para você que nos acompanha dentro da programação do De Bem com Pão. Ficamos por aqui, até o próximo programa. TV Menorá apresentou